Meu nome é David Harris. Tenho 38 anos e moro na pequena e tranquila cidade de Maplewood, Tennessee. Até recentemente, eu nunca tinha me imaginado como alguém que passaria por algo sobrenatural ou chegaria perto da morte. Eu era apenas um homem comum, um homem de família que trabalhava das 9 às 5 como web designer. A vida era simples, previsível e, eu pensava, bem sob meu controle. Mas tudo mudou em um instante. O que aconteceu comigo desafiou toda a lógica, toda a razão, e me mergulhou em uma experiência que só posso descrever como um encontro de quase morte. Deixe-me contar o que aconteceu. Numa noite chuvosa, eu estava dirigindo para casa após um longo dia de trabalho, minha mente ocupada com preocupações profissionais e assuntos pessoais. A chuva caía em lençóis implacáveis, e a estrada à frente estava escorregadia com água. O momento parecia como qualquer outro, até que tudo deu uma guinada brusca para pior. Quando fiz uma curva familiar um pouco rápido demais, meu carro de repente perdeu tração, derrapando incontrolavelmente para fora da estrada. Num piscar de olhos, o veículo bateu violentamente em uma árvore. A próxima coisa que eu soube foi que estava acordando em um lugar totalmente estranho, escuro e assustador. No começo, pensei que estava simplesmente preso em um sonho vívido, mas a dor, o calor escaldante e uma onda avassaladora de medo destruíram essa ilusão. Isso não era um sonho. Eu não estava mais no meu corpo. Eu tinha atravessado, e estava em um lugar muito pior do que eu jamais havia imaginado. O ar ao meu redor estava espesso, pesado com o cheiro inconfundível de enxofre, e o chão sob meus pés parecia estar pulsando com uma energia doentia, uma força inquieta que parecia emanar puro sofrimento. Foi quando me dei conta, este não era um lugar qualquer. Eu estava no inferno. Eu não estava sozinho, no entanto. As sombras de inúmeras almas me cercavam, suas formas contorcidas em agonia, contorcendo-se em uma dor que parecia interminável. Seus gritos torturados enchiam o ar, ecoando no vazio. Mas o mais insuportável não era apenas o som, era o sentimento que permeava tudo. A perda sufocante, a desesperança completa, o tormento sem fim. Era um abismo de desespero como nada que eu poderia ter compreendido na vida. Naquele momento, entendi como era realmente se sentir perdido, muito além do alcance da segurança ou do conforto, completamente sozinho em um lugar que nunca deixaria você escapar. Enquanto eu tropeçava nessa paisagem de pesadelo, procurando por qualquer sinal de alívio, algo extraordinário aconteceu. Eu a vi, Vitória. Sua figura se materializou à distância, parada em meio às chamas, uma presença estranha, quase régia, que exigia atenção. Eu não conseguia desviar o olhar. A energia ao redor dela era tão intensa, tão avassaladora, que parecia que o próprio ar havia mudado. E então, o choque me atingiu. Eu a reconheci, Vitória. A rainha da Inglaterra, a figura histórica que eu havia estudado em livros e documentários. Mas esta não era a rainha sobre a qual eu havia aprendido na história. Não, isso era algo muito mais sombrio, algo distorcido. A figura diante de mim não era o monarca sobre o qual eu tinha lido, mas uma entidade que irradiava um poder profundo e malévolo, um que me gelava até os ossos. Algo estava muito, muito errado. Ela olhou para mim, seus olhos frios e penetrantes, e então ela falou. Você não pertence a este lugar, David Harris, ela disse. Mas eu sim. Tenho minhas razões para estar neste lugar. Sua voz era familiar e estranha, pingando com o peso de séculos de poder e sofrimento. Ela começou a andar em minha direção, cada passo seu enviando ondulações pelo inferno ao nosso redor. Por que você está aqui? Eu perguntei, lutando para formar palavras no ar pesado. Ela olhou para mim com uma mistura de desdém e diversão. Você não sabe, sabe? Acha que o inferno é só para os perversos, os condenados?
Mas há aqueles aqui que merecem estar aqui muito mais do que você. Enquanto ela falava, suas palavras me causaram um arrepio na espinha. Esta não era apenas uma mulher que já governou um império. Essa era alguém que tinha segredos, alguém que tinha feito muito mais do que a história já contou. Veja bem, Vitória continuou, sua voz baixa e perigosa, estou aqui por causa das minhas ações, por causa do que fiz na vida e por causa das coisas que permiti que acontecessem. Há algo que você não sabe, David, algo que carrego comigo há séculos. É uma verdade que foi enterrada por muito tempo. Suas palavras pairavam no ar como veneno, e eu podia sentir o peso delas me pressionando. O que essa mulher, essa figura histórica, poderia ter a ver comigo? Por que ela estava falando comigo como se estivéssemos de alguma forma conectados? Fui eu quem causou dor aos outros de maneiras que ninguém jamais poderia entender. Fui eu quem traiu Diana, princesa de Gales, e permitiu que seu sofrimento passasse despercebido. Mas essa não é toda a história, ela disse, seu tom mudando para um de realização sombria. Fiz isso porque temia perder meu poder, meu legado, e por isso, fui condenada. Sua confissão me atingiu mais forte do que eu poderia imaginar. O contexto histórico de sua traição, o envolvimento com Diana, essas eram coisas que haviam sido discutidas em sussurros. Mas ouvir isso da própria Vitória, do coração do inferno, estava além de qualquer coisa que eu já esperava. Fiquei ali congelada, incapaz de me mover, enquanto ela continuava. Posso ter sido uma rainha em vida, David, ela disse, seus olhos escurecendo, mas aqui não sou nada mais do que uma prisioneira, presa por meus próprios pecados. E você aprenderá que o inferno não é apenas um lugar para os perversos. É um lugar onde até os mais poderosos devem pagar por seus erros. Suas palavras reverberaram pelo ar enquanto eu tentava processar o que ela tinha acabado de revelar. Mas antes que eu pudesse responder, ela se afastou de mim e começou a andar mais fundo nas chamas. Você vai entender em breve, ela disse, sua voz desaparecendo no caos do inferno. Você vai entender por que estou aqui, porque você não é tão diferente de mim. Eu observei enquanto Vitória desaparecia na escuridão do inferno, suas palavras ainda ecoando em minha mente. A dor em sua voz, o peso de sua confissão, pairavam no ar como uma névoa espessa. O choque de saber que uma figura tão poderosa, uma rainha, nada menos, tinha sido condenada por seus pecados era quase demais para suportar. Mas eu não podia me deixar ser consumida por isso. Eu tinha que encontrar uma saída desse pesadelo. Enquanto eu caminhava pela paisagem de fogo, senti uma estranha atração em direção às profundezas do inferno. As chamas ao meu redor queimavam mais quentes do que qualquer coisa que eu já havia imaginado, mas eu não sentia dor física. Dor. O ar estava pesado com o fedor de enxofre e desespero, os gritos de almas atormentadas reverberando em todas as direções. Eu não conseguia entender. Eu estava realmente morto? Era essa minha punição por uma vida que não vivi completamente? Continuei avançando, tropeçando no chão quebrado, as paredes de fogo se fechando ao meu redor. Eu sabia que tinha que continuar andando, que havia algo mais naquele lugar, algo que eu tinha que entender. O silêncio era ensurdecedor às vezes, quebrado apenas pelo sussurro ocasional de uma alma perdida ou pelo rugido das chamas eternas. Mas então eu vi algo, ou melhor, alguém, à distância. Vi uma figura parada no meio do inferno. A princípio, pensei que poderia ser Vitória novamente, mas conforme me aproximei, percebi que não era ela. Era outra pessoa, um homem, alto e imponente, com um rosto contorcido em angústia. Seus olhos brilhavam com uma luz não natural, e sua pele estava marcada por queimaduras e cicatrizes. No entanto, havia uma graça estranha nele. Aproximei-me cautelosamente, sem saber se ele seria amigo ou inimigo neste lugar de sofrimento inimaginável. Conforme me aproximei, ele se virou para mim, seu olhar fixo no meu.
Seus olhos estavam cheios de uma mistura de tristeza e compreensão, como se ele tivesse visto a escuridão em minha alma muito antes de eu chegar aqui. Você não deveria estar aqui, David, ele disse, sua voz como um rosnado baixo, aterrorizante e reconfortante ao mesmo tempo. Mas você está, e agora você deve enfrentar o que veio buscar. Fiquei surpreso com suas palavras. O que você quer dizer com eu não pertenço aqui? Eu não pedi nada disso. Eu gritei, minha voz falhando no calor opressivo do inferno. Ele riu baixinho, um som oco que ecoou nas chamas. Nenhum de nós pede, David. Nenhum de nós pede para estar aqui, mas todos nós temos nossas razões para vir, e você tem as suas. Eu não sabia o que ele queria dizer, mas algo em suas palavras parecia verdadeiro. Eu precisava saber mais. Quem é você? Perguntei, minha voz tremendo levemente. Por que você está aqui? O homem não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se aproximou, seus movimentos lentos e deliberados, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu sou um anjo caído, David. Uma vez, eu era um dos portadores da luz. Mas, assim como Vitória, eu também caí em desgraça. Eu traí aqueles que confiaram em mim, assim como ela traiu Diana. Meus pecados são muitos, mas eu os carrego sem arrependimento. No inferno, nós não nos arrependemos, nós simplesmente suportamos. Fiquei atordoado com sua revelação. Um anjo caído. Eu nunca acreditei em tais coisas, nunca pensei que algo tão sobrenatural pudesse existir. Mas os horrores do inferno e a intensidade do que eu estava vivenciando tornavam difícil negar qualquer coisa. Mas por que Vitória está aqui? Eu perguntei, minha mente correndo com perguntas. Por que ela traiu Diana? Eu não entendo. O anjo caído suspirou, seu rosto cheio de tristeza. Ela traiu Diana porque temia perder seu poder. A popularidade de Diana ameaçava seu reinado, e Vitória permitiu que seu ciúme a consumisse. Mas há mais do que isso. Vitória permitiu que as forças das trevas se infiltrassem em seu coração e, ao fazer isso, ela se condenou a este lugar. As mesmas forças que você vê aqui, David, sofrimento, tormento e dor sem fim, são o resultado de suas escolhas. Ela não abandonou Diana, ela abandonou a luz que ela tanto amava. Eu absorvi suas palavras em silêncio, o peso delas caindo sobre mim como um fardo pesado. As ações de Vitória, sua traição a Diana, eram coisas que eu nunca tinha imaginado. Nos livros de história, Vitória era retratada como uma figura de poder, força e graça. Mas nesta realidade infernal, ela não era nada mais do que uma prisioneira de sua própria criação. Mas o que isso tem a ver comigo? Eu perguntei, minha voz vacilante. Por que estou aqui neste lugar? O que eu deveria fazer? O anjo caído olhou para mim com um olhar penetrante, seus olhos buscando profundamente em minha alma. Você está aqui, David, porque você foi escolhido. Escolhido para testemunhar a verdade do que acontece quando permitimos que a escuridão tome conta de nossas vidas. Você está aqui porque, de alguma forma, você também está conectado a esse sofrimento. Assim como as escolhas de Vitória a trouxeram até aqui, suas escolhas na vida eventualmente determinarão onde você terminará. Você já cruzou o limiar, David. Não há como voltar atrás agora. Suas palavras me atingiram como um maremoto, e eu cambaleei para trás, sem saber o que ele queria dizer. Eu tinha vivido uma vida comum. Eu tinha cometido meus erros, claro, mas nada como o que o anjo caído estava descrevendo. O que ele quis dizer com que eu fui escolhido? Isso foi algum tipo de teste, alguma aprovação distorcida que eu tive que suportar. O anjo caído assentiu lentamente, como se estivesse lendo meus pensamentos. Sim, David, um teste. Um teste para a sua alma.
É hora de você confrontar sua própria escuridão e fazer uma escolha. Você não pode fugir dela, pois ela já está dentro de você. Senti o chão abaixo de mim tremer enquanto o ar ficava espesso com a presença de algo malévolo. As chamas ao nosso redor tremeluziam e se contorciam, como se reagissem à intensidade da nossa conversa. Você deve escolher, repetiu o anjo caído, sua voz ficando mais alta. Você permitirá que a escuridão o consuma como fez com Vitória, ou você se elevará acima dela e encontrará sua redenção? A pergunta pairava no ar, pesada e opressiva. Eu não tinha resposta, ainda não. Enquanto as palavras do anjo caído ecoavam em minha mente, as chamas ao nosso redor pareciam se fechar, como se o próprio ambiente exigisse minha decisão. Meus pensamentos correram, divididos entre medo, confusão e uma necessidade desesperada de entender. Que escuridão eu havia permitido entrar na minha vida? Que erros me trouxeram a esse precipício? Não sei o que escolher, eu disse, minha voz embargada. Eu nem sei o que fiz para merecer isso. O anjo caído se aproximou, seu rosto marcado suavizando, sua voz assumindo um tom quase gentil. Nenhum de nós é sem falhas, David. Todos nós carregamos o peso de nossas escolhas, nossos fracassos e nossos arrependimentos. Mas a questão não é se você errou, é se você enfrentará esses erros e se esforçará por algo maior. Pela primeira vez desde que cheguei a esse tormento, senti um lampejo de clareza. O anjo caído não estava falando apenas sobre o inferno ou Vitória. Ele estava falando sobre a condição humana, sobre as escolhas que fazemos todos os dias para sucumbir aos nossos medos e desejos ou superá-los. E se for tarde demais para mim? Perguntei, a dúvida em meu coração ameaçando me engolir por inteiro. E se eu já tiver falhado? Nunca é tarde demais, ele disse, sua voz firme, mas cheia de uma segurança silenciosa. O próprio fato de você estar aqui, questionando, buscando, mostra que há esperança para você. Redenção não é sobre perfeição, é sobre transformação. O chão abaixo de nós estremeceu novamente, mas desta vez, notei algo diferente. As chamas que antes pareciam tão opressivas agora tremeluziam com um brilho mais suave. Os gritos de tormento ao meu redor pareciam desaparecer, substituídos por um zumbido baixo, como se o próprio tecido deste reino estivesse respondendo aos meus pensamentos. Respirei fundo, o ar sulfuroso de alguma forma parecendo menos sufocante. Como eu começo? Perguntei, olhando para o anjo caído. Como eu encontro redenção? Ele estendeu a mão, sua palma áspera e marcada, mas firme. Você começa reconhecendo suas falhas, encarando a verdade de quem você é, e então dá o primeiro passo em direção à mudança. A redenção não é concedida, é conquistada, uma escolha de cada vez. Hesitei, olhando para sua mão estendida. Não foram apenas suas palavras que me atingiram, foi a vulnerabilidade em seus olhos, os resquícios de luz que ainda permaneciam nas profundezas de sua alma. Se até ele, um anjo caído, conseguia manter um vislumbre de esperança, então talvez eu também conseguisse. Lentamente, estendi a mão e peguei sua mão. No momento em que nossas palmas se tocaram, uma onda de energia percorreu meu corpo. O calor opressivo do inferno diminuiu, e as sombras ao nosso redor pareceram recuar. Pela primeira vez desde meu acidente, senti uma sensação de paz, não porque minhas circunstâncias haviam mudado, mas porque eu havia feito uma escolha. Ótimo, disse o anjo caído, um leve sorriso tocando seus lábios. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas lembre-se, David, este é apenas o começo. Sua jornada não termina aqui, ela começa. Enquanto ele falava, as chamas ao nosso redor começaram a se dissolver em uma suave luz dourada. Os gritos de desespero desapareceram completamente, substituídos por um silêncio sereno. Eu me senti sendo erguido, sem peso e livre,
como se uma força invisível estivesse me levando para longe deste lugar. A voz do anjo caído ecoou uma última vez, ficando fraca enquanto a luz me envolvia. Lembre-se, David, a redenção é uma escolha que você deve fazer todos os dias. Nunca pare de buscar a luz. Quando abri meus olhos, estava de volta ao meu carro. A chuva havia parado e o mundo lá fora estava parado. O local do acidente estava intocado, como se nada daquilo tivesse acontecido. Meu coração disparou e minhas mãos tremiam no volante, mas eu estava vivo. Vivo e mudado. Daquele dia em diante, jurei viver de forma diferente, enfrentar meus medos, assumir meus erros e lutar pelo tipo de redenção de que o anjo caído havia falado. Eu não sabia se algum dia entenderia completamente o que havia acontecido comigo, mas uma coisa eu tinha certeza, eu tinha recebido uma segunda chance e não iria desperdiçá-la.